queria te dizer uma coisa. Deus te ama demais. E por isso eu tô aqui. Deus te ama demais pra eu não falar. Então, segue aí, ó. Ouve isso. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumindo nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós foi ressuscitado por a vida. Está na presença de Deus nesse exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Eles nos matam a sangue frio porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis, eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida. Porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer, nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus. Quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Meu Deus! Existem outros textos, como em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Existem outros textos que falam o quanto Deus nos deu a vida, o quanto Ele se importa com nós, desde o Gênesis ao Apocalipse. Se você lê a Bíblia pensando que é um pai amoroso, um pai que só quer se relacionar com seus filhos, com sua obra, com aquilo que Ele criou, que Ele quer que cada um de nós entendamos que existem princípios e valores e que nada mais pode separar a gente dele por conta do que Jesus fez por nós agora. Agora não, né? Há luz atrás, 2000 e poucos anos atrás. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. Confiamos nesse amor. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. 1 João 4,16. No amor não há medo. O perfeito amor, pelo contrário, expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Gálatas 2,20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aqui, ó, Jeremias 29:11. Porque sou eu, o Senhor, dizendo que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Uau! Em Jeremias 31, 3. O Senhor está falando com Jeremias e fala assim: eu o amei com eterno amor, com amor leal a atrair, ou o atrair, né? Em Efésios 3,19. Sobre o amor dele, fala assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então a plenitude de Deus vem do amor. Meu Deus. É forte o Brasil. Ah, tem um monte. Tem um monte de versículos que falam. E tudo que você for ler na Bíblia, veja com essa ótica de um pai amoroso querendo dar vida para os seus filhos. E... ai, por que eu vim aqui falar sobre isso, né? Tava eu, esses tempos, pensando. E um dia eu fui correr e eu comecei a chorar. Que começou a me vir um agradecimento atrás do outro. Pela minha vida, por tudo que eu passei. E sabe quando começa a vir assim, ó, uma coisa atrás da outra? E eu falei assim,
se não fosse esse amor, se não fosse essa vida, se não fosse esse sacrifício, se não fosse tudo que Deus já fez por mim, desde antes de eu nascer, Deus planejou minha vida, planejou a sua vida, o que seria de mim? E talvez você tá olhando assim, falando, Chantal, o que você quer com isso? Isso não deve ser pra mim, porque que Deus vai me amar? Eu quero fazer tudo que eu quero fazer, eu quero fazer tudo errado, eu peco, eu faço isso, eu faço aquilo. Vou te dizer uma coisa, não tô nem aí. Entendeu? Deus tá nem aí. Ele só quer estar com você. Ele só quer você inteiro. Só isso que ele quer. Ele quer relacionamento. Ele quer entregar o amor que ele tem todos os dias. Ele tem um amor abundante todos os dias. Talvez eu vá chorar um pouquinho nesse vídeo, porque pra mim o amor de Deus, ele é sempre muito poderoso. Ele é sempre muito amoroso. Ele é sempre muito gentil, muito justo, muito poderoso. Ai, Chantal, você não tem tristeza às vezes? Sim, mas eu tenho pra quem entregar essa tristeza. Ai, Chantal, mas você não tem... toda vez você crê? Não, já falei muito nisso. E é por isso que eu tô aqui hoje. Vim contar um pouquinho da minha história pra você entender. Pra você entender o quanto o amor de Deus é poderoso. Eis a pequenininha Chantal. Eis a mini Chantal. Nasceu a princesinha. Nasci, uma família, tudo bonitinho. Mas desde cedo, meu pai era muito duro. Meu pai era muito duro, muito, sabe, exigente. E quando eu descobri algumas coisas, né, do relacionamento dele com a minha mãe, eu tinha uns 8 anos mais ou menos, eu comecei a ficar muito frustrada com meu pai. E eu comecei a ser meio que rebelde, vamos dizer assim, com ele. Meu pai ficou muito duro comigo sempre, sempre. Nada tava bom, sempre tinha, né, seus problemas, suas coisas e etc, etc, etc. E aquilo ali, eu sempre tentei fazer algo, nossa, eu vou fazer o meu melhor. Mas o meu melhor nunca tava bom. O meu melhor nunca era suficiente. O meu melhor nunca era bom pro meu pai. Então, eu vou crescendo, eu vou evoluindo. Eu briguei muito com meu pai. Aí vou lá e, primeira vez, Deus fala comigo. E sabe o que é a primeira coisa que Deus falou comigo? Quando eu tinha 15 anos, ou ia fazer, tipo, eu sei que tava perto. Eu sei que num dia ele fala assim, eu te amo. E no dia eu não entendi. Falei assim, olhei pro lado, porque tinha uma voz audível. E eu falei assim, como assim? Vocês estão falando comigo? Falei com as meninas que estavam do meu lado. Não, a gente não tava falando com você, porque a gente tava na escola, eu estudava no Adventista, e a gente tinha capela. A cada 15 dias a gente tinha capela, de manhã antes da aula. Aí tava eu lá, antes não, entre uma aula e outra. E tava eu lá na capela. Ah, detalhe número 1. Eu, quando eu era pequena, eu era muito feliz, agitada, fazia, acontecia, super determinada. Eu brincava muito, tinha uma vida muito divertida, assim. Tinha os meus pais, eu tinha os meus irmãos, brincava com os amigos do meu irmão, brincava de luta, brincava de tudo. Mas essa questão com meu pai, emocional, vamos dizer assim, era muito forte. Com a minha mãe era mais tranquilo. A minha mãe era muito de boa, quem sempre corrigia a gente era meu pai, não minha mãe. Minha mãe não tinha muita essa voz assim pra brigar, ela falava que a gente ia sempre se ver com o nosso pai. E eu apanhei muito. E aí, enfim, parte número 1. Meu pai, por tentar no instinto dele, corrigir a gente da forma dele, meio autoritário, naquela época ele não tinha, eu entendo, outra coisa em questão. Meu pai, eu amo meu pai, a gente se dá super bem, tá tudo certo hoje, mas lá atrás não era assim. Enfim. E aí, meu pai, na questão de tentar corrigir, tentar tirar um pouco desse ímpeto, meu pai ficava frustrado também, porque eu era a criança que sempre batia de frente com ele, porque eu tinha mais opinião, e eu queria saber das coisas, eu queria falar, e eu queria isso e aquilo, e ele, na hora de corrigir, ao invés dele conversar e me explicar, ele pegava e ainda batia mais. Quando eu fiquei um pouco mais velha, que daí eu me converti, eu queria ficar totalmente em silêncio, e eu comecei a, meu Deus, eu preciso honrar eles, eu preciso isso, eu preciso daquilo, e eu vou ficar em silêncio, não vou mais falar, não quero mais falar. Eu passei quase 5 anos, mais ou menos, praticamente em silêncio. E todo mundo achava que eu só dava risada. Com os meus pais, pelo menos, eu ficava em silêncio. E autoridades. E, tipo assim, quando eu achava que alguém era muito, eu não tinha uma voz mais ativa. Eu não tinha mais vontade, assim. Outro detalhe.
eu sempre gostei de desenhar, de fazer as coisas, e eu pensava que eu ia ser ou design de interiores, porque eu amava casas, amava, tipo, ou eu ia ser arquiteta, que eu amava essas coisas. Fazia desenho de casa, fazia tal, ou design de moda, que eu gostava demais também. Mas assim, eu achava que o mundo era muito doido nesse ramo. E aí, quando eu me converto, eu mudo a direção. E eu falo assim, com 15 anos, tava no primeiro ano, eu vou fazer medicina, eu vou ajudar as pessoas. E fiz um plano, tracei um plano pra minha vida. Sabe qual era o plano pra minha vida? Lá pelos 17 anos ainda eu escrevi mais sobre isso. Que foi quando eu fiz... 17 ou 18 anos. Foi quando eu fiz o History Makers. Porque eu passei uma semana imergida pra ver sobre propósito, sobre a vida e etc. E eu era tão intensa, eu e Deus, porque daí com 15 anos eu comecei a entender o que era um relacionamento com Deus. E quando ele fala comigo, algo muito profundo entra em mim. Ele falou, eu te amo. Eu não entendi. Na segunda vez, eu te amo. Eu olhei pro lado de novo e não entendi porque tava todo mundo indo embora e ninguém tinha falado comigo. Quando eu fecho o olho de novo, ele fala pela terceira vez. Na terceira vez, eu entendo que é ele. Quando eu entendo que é ele falando comigo, começa a me passar um filme da minha vida. Todas as coisas que eu passei, de ruim, de bom, isso tudo, todas as culpas que eu tinha referente ao meu pai, quando eu era criança, desde cedo, assim, ó, parece que tem um filme lá da minha infância até aquela época, passou um filme. E ele falava todas as vezes, eu tava ali, eu tava ali, eu tava ali, eu tava ali com você, eu tava ali com você, nos momentos que eu achei que ele não estava. Então, por isso que eu vim aqui também. Talvez você tenha passado por momentos muito piores do que os meus. Talvez você tenha perdido pessoas, perdido, sei lá, um movimento do braço, da perna, sei lá. Ou você sofreu um acidente, ou você perdeu, tá com câncer. Alguma coisa aconteceu na sua vida, ou a sua família era muito mais desestruturada, ou você nem teve pai, ou você foi adotado, ou você nem foi adotado, você viveu uma vida num orfanato e nunca foi adotado. Talvez alguma coisa muito profunda na sua vida, ela marcou a sua história emocionalmente. E por isso que eu vim contar um pouco da minha história. Porque eu queria mostrar pra você que é possível viver uma história de sucesso, mesmo tendo passado por tudo que a gente passa. A minha história, se eu não ressignificasse ela com Deus, era pra eu ser... Até a minha família falava que eu era a pessoa que era pra dar errado na minha casa. Eu era a criança que todo mundo olhava e falava, meu Deus, ela é tão impetuosa que ela é pra ser a que dá errado. Ela é pra ser a que dá errado. E quando tudo aconteceu na minha vida, que Deus falou comigo, a figura mudou. Completamente. Eu passei por um processo de transformação interna, que foi tão violento com Deus. Não foi uma igreja, não foi uma religião, não foi. Foi um processo meu com Deus, que mudou a minha história. Até que as pessoas começaram a ver que Deus tinha operado realmente um milagre na minha vida, na minha história. E um milagre emocional, um milagre em tudo. Das coisas que eu tinha deixado, né? Que a única coisa que eu não tinha deixado era essa parte de querer casar, essas coisas eu tinha apagado da minha história por vários anos. Enfim, depois eu conto um pouco mais sobre isso. Mas, por que eu quis falar sobre isso, né? Porque eu queria que você... Às vezes, ou você teve uma vida surreal de maravilhosa, talvez você teve tudo, tudo. Super dinheiro, super tal, super tudo. Uma família maravilhosa, mas ainda você sente, assim, algo falta dentro de você, que você quer sempre ter alguma coisa. Você quer ir lá, fazer festa, fazer farra, você busca nas drogas, você, sabe? Tipo, alguma coisa tem ali. Ou você quer muitas pessoas, você quer muitos amigos, você quer, sabe? Aglomerar de alguma forma pra poder se sentir menos vazio. Talvez você teve tudo e tá achando que não tem nada. Que estranho, né? Realmente, o buraco que você tá vendo que você tá faltando aí dentro, alguma coisa tá faltando aí dentro, o buraco que você vê que tem, que você vê que falta algo dentro de você, é o mesmo espaço que falta Deus dentro de você. É o mesmo espaço que você tem que dar no seu relacionamento com Deus. Acho então, mas como assim? Agora eu vou ter que ficar vivendo dentro de uma igreja, ou seguindo 1 milhão de regras, e isso e aquilo? Não! Extremamente estou te dizendo, não precisa, não é sobre isso.
É sobre o seu relacionamento com Deus. Ah, mas e o que eu faço? Eu cometo 1 milhão de pecados. O que eu faço com tudo isso? Ué, entrega. Você não quer um melhor amigo? Você vai ter um melhor amigo. E você vai começar a entender qual o processo que precisa para você mesmo. Quando ele fala de pecados, é porque essas coisas nos destroem. Mas não perde salvação, não perde, né? Você só tá se afastando de você com você e você com ele. É isso que ele tá falando. Talvez até você saiu pra dar uns rolê aí no carnaval, ou até você tá isolado, ou até você tá com depressão, querendo sair desse lugar, mas não tá conseguindo. E de alguma forma você quer conseguir. E eu quero te dizer que tem como. Eu quero te lembrar. Olha aí, ó. Lembra do primeiro versículo que eu falei ali? De Romanos 8? Quem nos separa do amor de Deus? Quem? Se ele mesmo se entregou por nós, quem vai poder fazer isso? Ninguém. Nenhum pecado, nem altura, nem profundidade, nem tudo que existe, nada pode separar a gente do amor de Deus. É tão poderoso e soberano que ele quer dar tudo. Ele já deu tudo pra você, ele te deu reino, ele te deu herança, ele te deu tudo. Só que você, às vezes, e eu, não estamos acessando porque a gente não tá nos conectando com aquilo que é essencial. Ele. Essas coisas que nos faltam, essas dependências emocionais, essas rejeições que a gente passa, esses abandonos, esses problemas físicos, mentais, espirituais. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada é nada. Mas como que eu posso ver, Chantal, que Deus está comigo, que Ele realmente me ama? Pela fé. E você vai começar a perceber. Agora eu vou te contar algo muito bom. Quando eu me converti, as piores brigas que eu tive na minha casa com meu pai, até ele se converter, tipo, ele ir pra Deus e tudo, eram brigas por conta da igreja. Eram brigas porque eu tinha escolhido ir pra uma igreja. Eram brigas porque eu dava dízimo na igreja. Eram brigas porque tudo que eu fazia pra Deus ele ia contra. E ao mesmo tempo, meu pai começou a tirar as coisas, tipo, ele falou, não vou mais te dar nada, eu não vou mais tal, eu não vou mais, porque eu não vou dar meu dinheiro na igreja, porque isso, porque aquilo. Tirou tudo que era pra mim. Não interessava. Não tinha mesada, não tinha nada. E quando ele fez isso, várias vezes eu queria fazer as coisas. Queria ir nos retiros, queria ir fazer algo, tipo, pra Deus. Eu queria, sei lá, até estudar. Queria fazer o cursinho, porque quando eu decidi fazer medicina, eu me empenhei, falei assim. E eu fiz um plano da minha vida. Um plano de carreira, com 15 anos. Fiz um plano. Eu ia fazer medicina, eu ia ensinar as pessoas, porque eu não queria ficar dentro de um laboratório, ou sei lá, de uma clínica, eu não queria ficar atendendo só pessoas, mas eu ia ensinar. Eu ia falar, eu ia ver algo no sentido de neurociência, algo nesse sentido. E já tinha um plano traçado, eu ia construir um hospital, eu ia conseguir investidores, eu já tinha uma visão muito empreendedora da medicina. E depois eu tinha planos para construir, como é que chama? Quando a criança não tem... e o hospital já tinha um plano totalmente diferente para esse hospital, porque eu ia tratar juntamente com psicólogos, e eu já tinha, tipo, um plano mirabolante, maravilhoso, e ainda existe ele dentro de uma gaveta, mas eu tinha um plano mirabolante, maravilhoso para mim. Eu tinha um futuro brilhante ali me esperando. Eu tinha determinação para fazer isso. Eu não tinha muita sabedoria. E eu não tinha uma coisa chamada segurança paterna. Não sei se vocês sabem, até eu quero entrar aqui, porque aqui é um ponto extremamente importante. Não sei se vocês sabem, mas o pai, numa estrutura familiar, o pai é quem dá direção pro filho. Não é a mãe que ele vai ouvir para uma direção, é o pai. A mãe, ela é aquele cuidado, aquele amor, aquela, sabe? A mãe ajuda, a mãe ora, a mãe faz, acontece, mas a mãe é muito mais os bastidores do que aquela palavra que o pai fala. Vocês já viram o peso que tem a palavra de um pai para um filho? Ou o pai que faltou, né? O quanto isso é pesaroso para ele, quanto falta isso na vida dele? Mesmo que ele tenha sido muito bem cuidado pelos avós, sabe? Aquilo ali falta. E quando o pai é disfuncional, ou quando o lar é disfuncional, ou quando o pai falta aquela, vamos dizer, um treinamento
um treinamento, vamos dizer assim. Por exemplo, na minha vida, pela hiper mega cobrança, eu comecei a me autocobrar muito. Então eu era super hiper mega exigente comigo e com tudo que eu fazia, então nada tava bom, e eu, ao mesmo tempo, eu não tinha segurança pra colocar algumas coisas pra fora, porque eu não tinha um apoio. Não tinha quem começar isso aí, quem me incentivasse, quem falasse assim, vamos, eu faço com você, vamos, eu inicio isso com você, você se vira depois. Não, meu pai simplesmente falou assim, agora se vire sozinha, que eu não tô nem aí. Era essa a minha informação, né? Se vire sozinha, que você tem que aprender a andar sozinha. E eu tinha, assim, 1000 informações, menos uma segurança pra botar tudo isso pra fora. Então eu não tinha segurança quando eu ia fazer uma prova, eu quase morria, dava branco, e fiz vários anos, tipo, várias provas, eu estudava muito. E nessa pequena história, ainda tem o meu avô. Meu avô, ele era, eu vou colocar ele como o meu segundo pai, porque ele era a figura que eu sempre tinha segurança. Ou seja, quando alguma coisa acontecia, que eu falava assim, eu queria muito fazer, que meu avô pudesse, ele ia me dar. E um dos meus sonhos era que depois eu pudesse não pagar meu avô, né? Porque acho que é impagável essa segurança. E também toda vez que eu tinha algum problema, alguma coisa, eu ia pra cidade dele, lá em São Mateus do Sul, e ficava lá, eu me sentia em paz, eu ia pra chácara, eu via meus amigos lá, eu desligava, assim, sabe? E nessa história, então você pega aqui um pai que não deu, vamos dizer assim, eu não tive segurança, eu não tinha uma estrutura familiar que me desse apoio para crescer. Mas eu tinha o meu avô. Tinha uma segurancinha pequena, mas eu tinha. Se caso acontecesse qualquer coisa, eu ia lá pra casa dele. Ou qualquer coisa que eu precisasse, meu avô ia me ajudar. Meu avô falece. E foi a última coisa, assim, foi a última segurança que eu tinha. Aquela foi, assim, a minha última coisa. E vinha assim sempre, nossa, eu queria ter ido viajar com meu avô pra Itália. Eu queria que meu avô entrasse no meu casamento comigo, com meu pai. Que eles vissem, né, o meu avô e minha avó, vissem eu casando, como eu tinha esperado, como eu tinha vivido certo para poder viver um casamento saudável. Isso não acontece. Então, vamos dizer assim, a menina que já estava com uma estrutura faltosa, sai de casa, vai fazer sua vida aos trancos e barrancos, vai tentar aprender na marra, ela não consegue botar algumas coisas pra fora, não consegue se relacionar emocionalmente porque ainda tem uma trava aqui, inclusive por conta do trauma familiar. Enfim, acontece tudo isso, meu avô falece, foi a última coisa que me restava. Então toda essa plataforma paterna pra mim caiu. Quando essa plataforma paterna pra mim caiu, o que acontece? Eu só tinha uma segurança. Que era o que Deus queria desde o início. Deus. Ele era a minha única segurança. Ele era em quem eu ia lá todas as noites e falava, Deus, Pai, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Quando eu tava lá atrás, quando eu tinha convertido e tudo que meu pai tirava as coisas de mim, sabe quem que mandava dinheiro pra mim? Quem mandava as coisas pra mim? Deus. Eu recebia umas coisas do nada. Eu tinha uns agrados, assim, eu ia pra viagens, umas coisas, assim, absurdas, porque Deus estava me ouvindo. Sabe quando alguém te ouve e fala, cara, eu quero muito fazer isso por você, porque você tá vivendo aqui em mim? Isso me alegra muito. Era isso que Deus fazia comigo. Eu ganhei tanta coisa na minha vida. Eu fui muito presenteada por Deus. Quando tudo faltava, Ele nunca faltava. Quando eu fiquei um pouquinho mais velha, acho que eu tinha uns 21, 20. Foi a última vez que eu tentei medicina e eu falei, Deus, se não é pra eu fazer, porque eu tô entendendo que tem algo aqui que você tá travando, não sei o que tá acontecendo, me mostra o que eu tenho que fazer. E eu tinha um desejo, 2 desejos, eu queria fazer isso e teologia. Até que Deus me direciona e eu entendo, e Deus fala com minha mãe também sobre isso, que era o meu tempo de escolher as coisas dele. E que era o meu tempo pra fazer essa teologia. Vou pra um seminário, passo lá 2 anos. Antes disso ele me avisa como que ia ser, o quanto eu ia sofrer, que eu precisava crescer, porque a gente cresce no nosso sofrimento muitas vezes, né? A maioria das vezes. E fui pra lá. Quem pagou essa conta?
Não foi meu pai. Meu pai falou assim, você quer fazer? Você não quer estudar agora a medicina? Eu vou te abençoar, mas você que vai ter que se virar. Meu pai sempre falava assim, não é teu Deus? Não é teu Deus que tá com você? Então pede pra ele. E meu pai antes não sabia o que ele tava falando, mas aquilo fez ainda mais eu me aproximar da minha essência, ainda mais me aproximar daquilo que Deus é, que é meu pai, que é meu melhor amigo, que é o meu Senhor, que é quem me deu a vida. E nesse turbilhão de coisas que me aconteceu, eu tinha uma segurança. E essa segurança era Deus. E teve poucas vezes, por pouco tempo, assim, acho que, vamos dizer, há pouco tempo atrás, que eu fiquei muito frustrada com algo, que eu vi que as coisas não estavam dando, eu vi que era porque eu não estava 100% confiando nele. E eu falei, Deus, eu não tô conseguindo crer e confiar no seu amor. E essa falta de confiança me levou a um lugar de Deus ter que me quebrar, Deus ter que me quebrar pra eu poder entender de novo que era Ele, que tudo era Ele, que voltar era só pra voltar naquilo que era o planejamento já original. E aí me lembrei daquele projeto lá do hospital, aí me lembrei daquele projeto lá com as crianças que não tem pais, que eu queria mudar a vida dessas crianças desde cedo para que elas pudessem ter um futuro em Deus e uma carreira de sucesso. Eu queria muito nisso. E tudo isso que eu passei, tudo isso que aconteceu na minha vida, hoje, daí nesses dias, eu me lembrei de cada uma que eu passei. Cada uma. E me lembrei com muita gratidão, como Deus também me trouxe até aqui, nessa cidade, como que eu consegui comprar todos esses móveis da minha casa. Me lembrei de como Deus me agraciou e me colocou em lugares especiais, me colocou entre pessoas muito maravilhosas. Deus me deu uma graça de poder aprender todo esse tempo. E por que eu tô falando tudo isso pra você? Porque isso é pra você também. A vida pode ser mais leve. E no meio do processo, você acha que... essa eu tenho que contar. E no meio do processo, pela primeira vez eu me abro em 2021. A gente tá em 2023? Isso, 2021. Final do ano. Novembro de 2021. Pela primeira vez eu me abro. Conheço um rapaz. E no primeiro dia, Deus faz algo surreal ali. E na hora eu entendi. Eu falei, Deus, é isso? Pra agora? Eu preciso viver esse relacionamento agora? E entre querer desistir todos os dias, que foi mais ou menos o que aconteceu, e o que Deus estava falando pra permanecer, Deus mostrou muitas coisas. E quando eu encontrei ele, eu falei, cara, meu Deus, ele é tudo o que eu precisava. Porque ele era impetuoso, ele era ágil, e eu era tudo que eu precisava pra melhorar isso aí também. Ele sabia falar, ele sabia se relacionar com as pessoas, e eu aprendi muito com ele. Muito, 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 muito. E eu já tinha construído na minha cabeça todos os sonhos que eu tinha lá atrás. Eu pensei, cara, vai ser possível fazer tudo isso com ele. Vai ser possível eu viver esse propósito com ele. A única coisa que esse rapaz não estava 100%, vamos dizer, convertido a Deus, sabe? De andar em Deus, assim, profundamente. Isso atrapalhou um pouco do processo. E quando eu quando eu falei, Deus, e aí, como é que vai ficar? Deus fala assim, pode terminar. Eu terminei, aquilo me doeu tanto, porque era mais uma coisa que não estava dando certo. Só que tinha uma segurança ali também. Eu pensava, nossa, agora posso aliviar, posso começar a trabalhar de fato junto com alguém. Só que tudo é uma construção. E quando não deu certo, eu pensei, e agora? De novo. E agora mais uma vez. E passa um tempo, consigo me curar, melhorar, fui me curando, me curando, me curando. Passa esse tempo, Deus manda outra pessoa. Totalmente o oposto, mas também super de Deus, super tal. Deus fala muito comigo, muito. Dessa vez foi algo ainda mais profundo. Fala sobre a família, fala sobre os filhos, fala sobre tudo. E o que aconteceu? Essa pessoa desistiu.
As pessoas não quis. Durou pouco tempo. E nesse pouco tempo, eu me fecho e falei assim, Deus, quer saber? Eu não sei mais o que eu agora vou fazer. Não quero mais entrar em mais uma. Eu quero curar tudo que precisa aqui. Pode ter alguma coisa errada de mim e eu preciso curar. E ali Deus começou a me mostrar coisas dentro de mim também que precisavam mudar, que precisavam de cura, que eu achava que estava terminado, que estava finalizado, que estava, finalizamos, acabamos, e no fim não estava. Mas o que eu ia fazer com toda essa informação? Ué, Deus não é um Deus que cura, que faz, que acontece? Só o relacionamento com Deus e pau! Plim! Mudou tudo. Dá pra ver que não. Dá pra ver que foi um processo. Dá pra ver que tudo é um processo. Tudo. Eu precisava do que eles tinham e eles precisavam do que eu tinha. E Deus usou eles pra me ajudar a ver, a enxergar, a mudar. Assim como me usou pra ajudar eles a enxergar, a ver, a mudar. Assim como Deus usou outras pessoas, assim como Deus usou meu pai, assim como Deus usou meus avós, assim como, sabe, tudo na vida é um convergir de Deus para que a gente esteja no lugar certo. Talvez Deus queira te levar para um propósito, para algo profundo com Ele, para justamente te mostrar a sua origem, aonde você vai ser feliz, aonde que você vai ser realizado. Talvez você vai poder escolher o que você quiser, que você vai estar bem. Talvez não, talvez os seus talentos e, sabe, Deus quer que você use em alguma outra coisa. E talvez você esteja se perguntando, mas pra onde que eu vou? O que eu faço? Com quem eu me relaciono? Pra que dê certo? Pra que realmente, nossa, agora eu tenha realmente essa vida que Deus planejou. No meio do tempo, Deus falou comigo muito sobre família. Só que eu tinha muita dificuldade de deixar alguém entrar no meu coração, ou eu nunca fui dessas meninas apaixonadas que eu pensava muito, então eu era muito racional perante isso. Só que eu sabia que quando eu me apaixonasse eu ia ser tipo, maravilhosa pra pessoa. E eu tinha muito medo de me ferrar, porque eu também via o relacionamento meu com meu pai, eu precisava de cura naquilo. E quando eu passei por esse processo de cura, Deus usou outras pessoas. E aquilo doeu muito. Aquilo foi sofrido em alguns pontos. Mas eu passei. E eu me submeti àquilo que Deus estava me mostrando. Outra coisa que aconteceu foi a minha área financeira. Estava eu super construindo algo, que, beleza, eu consigo, eu faço, eu aconteço. De repente tudo caía. Não foi uma ou duas, fui roubada mais de uma vez, e não foi pouco dinheiro, porque pra mim, na minha realidade, estava bastante. Tipo, eram minhas economias. Eu não tinha alguém pra me dar um dinheiro e dizer assim, ou meu pai ficar me bancando. Não. Eu tinha minhas economias, eu tinha meu crescimento. Como é que eu ia fazer pra crescer mais? Sendo que eu não tava conseguindo tirar do papel as minhas ideias lindas e maravilhosas sobre empreender, etc, etc. Enfim. E desses tempos pra cá, eu tive algo tão profundo nesse sentido. E muitas vezes eu quis buscar fazer tudo e acontecer, e eu vou empreender, e eu vou fazer aqui, eu vou fazer ali. De repente, as minhas emoções me afundavam. De repente, eu já não sentia mais segurança. De repente, eu sentia um medo absurdo. De repente... E Deus fala ali. No perfeito amor não há medo. E por que eu tô contando todas essas histórias? Porque eu tô aqui há tantos minutos, tanto tempo falando com você, dando um podcast pra você. Pra encurtar. Pra que você consiga encurtar todo esse processo na tua vida. Para que você consiga olhar e enxergar que você é tão amado, você é tão precioso, que Deus quer te dar as coisas. E sim, você vai ter que dar passos, sim, você vai ter que tomar decisões, sim, eu tive que tomar decisões, eu tive que tomar decisões de vencer o meu pai, de vencer minha aprovação com ele, de vencer a aprovação dos outros, eu tive que vencer o dinheiro que os outros estavam me oferecendo, eu tive que vencer então eu vou casar com alguém hiper mega maravilhoso. Eu tive que vencer tudo isso. Tive que vencer tudo isso. Exatamente tudo. Eu venci parte por parte, com dor, com muita dor, várias vezes. Porque eu sabia que a minha âncora, a minha vida, ela estava ancorada em Deus, no amor, no perfeito amor. E o perfeito amor, ele me quer bem, ele me quer
com vida, Ele me quer avançando, Ele te quer com vida, Ele te quer avançando, Ele te quer no melhor lugar, Ele te quer como a melhor pessoa pra você, Ele te quer num casamento lindo. Não é Disney que eu tô dizendo, eu tô dizendo de uma vida real, de um amor que realmente lute por você e você lute por esse amor, de um amor que realmente você possa dar e ser retribuído. E o maior amor disso tudo é que não é uma pessoa em si que vai amar mais do que, nossa, essa pessoa em si, nossa, foi ela que mudou a minha vida. A única pessoa que vai poder mudar a nossa vida é Ele. A única pessoa que vai poder dar um amor que é aquele que avassalador, que preenche tudo, é Ele. Eu nunca na minha vida tive uma experiência tão maravilhosa com outras pessoas. Eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa quanto as pessoas dizem que as drogas fazem com eles. Eu nunca experimentei também das drogas, mas quem já experimentou das drogas e veio a Deus, teve experiências muito mais profundas com Deus e tão mais preenchedoras. E por isso eu quero dizer isso tudo pra você. Porque você pode ter uma vida totalmente, completamente transformada, avivada e mudada aí dentro da sua casa, aí dentro do seu coração. Que você não vai precisar mais competir com ninguém, a não ser você com você mesmo. Você com as suas mudanças e com Ele, seu relacionamento com Ele. O resto vem. Vai ser maravilhoso, vai ser top demais. Mas primeiro, você vai estar assim, ó, tão... Sabe? Às vezes que eu mais me vi triste foi quando eu não consegui enxergar esse amor. Quando eu não consegui enxergar, mesmo ele estando ali. E eu não quero que você fique passando por isso. Não quero que você olhe e fale, meu Deus, eu sou muito amado. Quero que você olhe todos os dias e enxergue isso, porque você é muito amado. Eu quero que você levante da sua cama. Meu desejo, assim, é que você levante da sua cama lembrando que você tem Deus, que você tem um amigo, que você não vai estar sozinho, que você vai estar protegido por Ele. E que você deseje tanto a ponto de cumprir cada princípio que Ele está dizendo, sem peso, sem obrigação. Que você queira construir essa família que Ele está falando para você. Que você queira construir esse negócio com Ele. Esse empreendimento. Que você, sabe? E mesmo quando você estiver lá, tendo que pagar uns boletos de, sei lá, IPTU, de tudo que é alto, os boletos de todos os funcionários que você vai ter, mesmo quando você tiver que fazer isso, e tiver, às vezes, quase chorando porque não sabe de onde vem o dinheiro, quero que você lembre. Quem tá com você não vai dormir enquanto você não estiver bem. Que ele não vai dormir. Que o maior prazer dele é você. O maior prazer dele é você. E quero que hoje você saia daqui desse hiper mega podcast que eu fiz, desse testemunho que eu dei um pouco, né? Não tudo. Tem muita coisa maravilhosa, inclusive, que aconteceu comigo. Eu quero que você saia daqui e consiga lembrar o quanto Deus é bom. E eu vou orar agora com você. E se você quiser repetir agora no início, repita assim, ó, com você aí no teu coração. Tá? Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque a minha vida, ela pertence ao Senhor. Obrigado por me dar aquela vida, a sua vida, o seu sangue, que foi derramado por mim, lá naquela cruz. Obrigado por me dar vida. Hoje, eu aceito essa vida. Eu aceito esse presente de poder viver uma vida plena, uma vida reta, uma vida no Senhor. Obrigada por me reconciliar com o meu Pai, com a direção da minha vida. Obrigada por me reconciliar com o meu propósito de vida. Obrigada por me entregar o teu Espírito, Pai, para que eu pudesse ser guiado com vida, com amor, para que eu pudesse viver. Eu quero entregar os meus pensamentos, a minha vida,
as minhas atitudes, o meu coração ao Senhor nesse dia, nessa noite, nesse momento. Eu quero entregar tudo o que eu tenho e o que eu sou. Eu quero ouvir de ti quem eu sou para você. Fala comigo. Fala através da tua palavra. Fala, Pai, através de algo comigo. Que nesse dia haja uma transformação completa e poderosa dentro de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E saiba de uma coisa. A maior alegria de um pai. A maior alegria desse pai. Que ele não é mentiroso. Ele não varia a palavra dele. A palavra dele não faz curva. Ele é sim, sim, não, não. A maior alegria desse pai é te ter. É ter um relacionamento com você. A maior alegria desse pai é viver você e ele juntos. É você ser um com ele. A maior alegria dele é poder mostrar os planos dele pra você. Assim como ele quer ouvir você. Ele tem prazer em você. Ele tem prazer em você. Através de Jesus, essa obra tá feita. Essa reconciliação tá feita. E eu vou orar mais uma vez agora agradecendo pra fechar esse vídeo. Mas se você precisa conversar, se você precisa de algo, manda um direct pra mim no Instagram. Você pode também falar comigo por mensagem. Eu vou deixar também o Telegram aqui embaixo, se você desejar falar. Mas saiba que você não está sozinho. E eu quero declarar e agradecer a Deus hoje por esse dia. Agradecer pelo amor soberano e poderoso que Deus tem para as nossas vidas, que Ele é nas nossas vidas. Agradecer porque tudo que nós temos e nós somos vem dEle, que as nossas forças também vêm dEle, que a nossa alegria também vem dEle, que o nosso preencher também vem dEle. Obrigada, Senhor, porque nossa paz, nossa vida vem do Senhor. Nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque, por causa do Senhor, nós não estamos mortos. Por causa do Senhor. Eu tenho gratidão e alegria no meu coração. Obrigada por causa do Senhor. Eu tenho um lugar onde morar. Eu tenho uma família. Eu tenho amigos. Eu tenho pessoas. Por causa do Senhor. Daquilo que o Senhor me entregou. E eu peço, entrega também aos meus irmãos. Mostra pra eles, Pai, o que os seus olhos veem. O que o Senhor tem entregado pra eles. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito sua vida. Continue abençoando. Que você consiga sempre enxergar que você tem tudo. Que Ele te deu uma capacidade ilimitada. Que você tem dentro dessa mente algo ilimitado para viver, para criar, para fazer e acontecer. Mas só precisa de poucos ajustes. Que esses ajustes, eles são feitos nele. Ele é como se fosse a tomada para nos carregar. Para nos dar coragem, para nos dar tudo para enfrentar isso aí. E às vezes, como o meu processo, por exemplo, foi tão demorado, talvez o teu também possa ter sido, talvez o teu tá sendo agora, mas pode encurtar. E eu posso dizer pra você, dá pra encurtar esse processo. Mas não se cobre. Que você é amado. Não se cobre. Vá. Só vá. No seu tempo, mas vá. Vá pra frente, avance. Vai haver insegurança às vezes? Vai. Vai haver medo às vezes? Vai. Mas entrega pra ele. Entrega pra ele. Toda vez que acontecer. Você vai ver as coisas serem transformadas na sua frente. Você vai ver o tesouro que você tem com você. E quanto você é um tesouro. Siga abençoadíssimo. Em nome de Jesus. Um beijo.